estamos aqui para gravar mais uma aulinha, né? Uma aula sobre equações exponenciais. E estou trazendo para você aqui dois casos, né, de equações exponenciais que você precisa ter atenção, tá? Para resolver questões desse tipo, ok? Então, na letra B aqui que a gente está apresentando, né, a gente já resolveu outras questões, né, com base na definição de equações exponenciais. E a gente está trazendo para você, né, essas situações aqui que você pode utilizar como exemplo para resolver questões similares, ok? Então, a gente tem a letra B aqui, então, 4 que multiplica 5 elevado a x mais 1 igual a 100, tá? Então, na prática ali, né, o x que a gente tá trabalhando ali na questão é a nossa interrogação que a gente vai querer resolver, tá? Então, a gente quer saber quem é esse expoente de x aqui, do 5, né, o x, que ela faria uma potenciação, né? Depois faria a multiplicação disso por 4, e no final a gente teria como resultado 100, tá? Para a gente verificar. Gente, como é que resolve questões desse tipo, né? Então, eu te trago aqui os objetivos que a gente vai traçar, né, para resolver a questão. Então, o nosso objetivo, de fato, é dizer quem é o expoente ali em questão, nesse caso representado por x, ok? Como é que a gente vai resolver isso? Então, a gente vai pensar primeiro em igualar essas bases, tá? Então, se a gente conseguir igualar as bases, a gente faz o cancelamento, né? E ali depois iguala os expoentes e a gente diz quem são esses expoentes, né? Vocês sabem que a gente trabalha com definição que se a gente tem duas bases iguais, assim, ó, né? Se você cancelar essas bases, é porque os expoentes também ali são iguais, então a gente vai trabalhar sempre com essa definição de exponenciais, beleza? Então essa definição aqui é o que vai nortear para a gente essas resoluções, beleza? Então eu vou focar aqui na letra B, depois a gente volta em outro momento nessa letra D. Se der a gente faz nesse vídeo, senão a gente faz um outro vídeo, para que você não tenha dificuldade nessas resoluções, beleza? Então, deixa eu deixar aqui só nosso espaço na letra D, para ver como é que a gente faria isso daí. Aí, minha gente, olha só. Esse 4 aqui, ó, que está multiplicando, então você pode já, tá, passar ele no próximo passo, dividindo 100, para depois, né, posteriormente a isso, depois de efetuar a divisão, você de repente já fazer ali a fatoração e igualar as bases, tá? Então a gente vai ter assim, ó, 5 elevado a x mais 1, estou repetindo isso, tá? E aí do outro lado, no segundo membro, a gente ficou, faltou colocar o x mais 1, deixa eu só voltar, a x mais 1, que é expoente, tudo isso igual. A gente tinha 100 no segundo membro, né? O 4 vai passar dividindo esse 100, porque ele estava multiplicando no primeiro membro, tá? Então, essa parte aqui do primeiro membro a gente vai repetir exatamente como estava, tá? 5 elevado a x mais 1, aí você efetua a divisão, né? 100 dividido por 4 dá exatamente 25. Aí agora é que você vai fazer a fatoração das bases, tá? No caso, a base que você vai fatorar é a base, o 25, né? Você sabe que o 25 fatorado, ele dá exatamente 5 ao quadrado, tá? Então a gente vai trabalhar com essa ideia. Então aqui, ó, você tem 5 elevado a x mais 1, isso é igual a 5 ao quadrado, tá? Se você fatorar aí pelos processos que a gente já fez em questões anteriores, você vai ver que vai chegar nesse valor. E aí, as bases estando iguais, a gente cancela essas bases igual aos expoentes, tá? Então, fazendo aí, então, a igualdade dos expoentes, né, a gente vai ter x mais 1 igual a 2, tá? O x é um número que somado com 1 dá 2, gente. Essa aqui ficou fácil, né? Você pega esse 1 aqui, ó, e joga para o segundo membro, ele vai subtraindo, tá? Então, fica 2 menos 1. E aí, o x, nesse caso, tá, só pode ser 1. Então, a gente tem aqui nossa resposta, né, que a gente queria. E aí, eu vou voltar com você ali para o começo da questão, só para você observar, com base no que a gente desenvolveu aqui de raciocínio, o que seria? Você viu que o x é 1, né? Então, bora observar aqui, ó, no comecinho da questão. X é 1, a gente já viu que é para que mantenha essa igualdade aqui, né? Porque essa igualdade seja verdadeira. Olha só, se tu tivesse o x sendo 1 ali, o que tu precisaria fazer primeiro aqui? A potência, tá? Então, o 5 elevado a 1 dá 5, né? Só que aí tu tem que observar que dá para te fazer uma outra operação aqui, ó.
tu ia somar o 1 daqui com mais o outro 1 que estava ali somando, tá? Então era uma possibilidade, teria outros caminhos, enfim. No fim das contas, tu terias aqui 5 ao quadrado. 5 ao quadrado a gente sabe que é 25, né? E aí tu tinha esse 4 aqui que estava multiplicando o 25. Então, 4 vezes 25, ou 25 vezes 4, isso aqui era exatamente 100, tá? Então, só para te entender o porquê que essa expressão aqui deu isso, tá? Então, para que isso fosse verdadeiro, né? Para que isso acontecesse de fato, só ia acontecer se o x fosse 1, tá? Então, por isso que a gente botou ali o conjunto de solução. Vou expressar para ti agora esse conjunto de solução aqui, tá? Então, tu poderia fazer assim, ó, conjunto de solução, x que pertence aos reais, tal que x, nesse caso, tem que ser igual a 1. Fecha aqui a chave, né? E aí a questãozinha que tu tanto queria, né, ali resolver, está respondida, tá? Então, para que aconteça essa igualdade aqui que a gente se referiu, tá? Isso só vai acontecer se o x for 1, minha gente. Isso aqui é a definição de equações exponenciais, que se os expoentes são iguais, né, ou melhor, que se as bases são iguais, os expoentes também são iguais, tá bom? Então, a gente chegou, resolveu a questãozinha, e aqui a gente teria a solução, né, que você aí, de repente, estava esperando, ok? Abraço, minha gente, a gente se vê na próxima questão.